Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, a partir de hoje eu vou começar a falar sobre um tema que toca profundamente o meu coração. O tema é como eu posso mudar o meu destino, alcançar os meus sonhos, alcançar os meus projetos, tendo como base a palavra de Deus. Lembrando que isso tem sim a ver com o canal Josinei Almeida em Foco, porque foi o que eu coloquei em foco, foi onde eu coloquei o meu foco, onde eu depositei o meu foco, de acordo com a situação que eu vivia por conta da esclerose múltipla, que é uma doença que eu tenho diagnóstico há 12 anos. Eu tirei o foco de algumas coisas que eu ouvia outras pessoas falar e coloquei o meu foco nisso, na palavra de Deus, até mesmo por ouvir um comentário da minha psicóloga, a doutora Rita. Me incentivou a mudar um pouco a direção, ver as coisas de maneira diferente. Isso eu aprendi na psicoterapia. Foi a psicoterapia, sim, que me ajudou também novamente, eu vou dizer para você novamente, tomar um desvio e trilhar uma rota. Mas isso só foi em 2020, sendo que eu comecei o acompanhamento, né, da psicoterapia em 2018. Bom, mas vamos lá. A primeira coisa que eu posso dizer para vocês que eu precisei aprender, e a Bíblia ensina sobre isso, e se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Bom, eu tenho uma dificuldade em entender certas coisas, mas graças a Deus hoje eu tenho melhorado. Toda vez que eu fazia um projeto ou toda vez que eu imaginava alguma coisa, tinha um sonho, eu não guardava para mim. Eu compartilhava com as pessoas que eu achava que eram meus amigos. E muitas vezes essas pessoas eram da minha própria família. Isso não era bom. Principalmente pelo fato de quando eu contava que eu tinha vontade de fazer tal coisa, que eu ia realizar tal meta, tal projeto, eles sempre falavam, oh, não vai dar certo, não adianta, não tem como. E isso fazia com que muitas vezes eu desistisse daquilo sem nem mesmo tentar. Porque as pessoas tentavam me colocar ao contrário. Em 2020, no dia 1º de janeiro de 2020, eu comecei a mudar uma situação na minha vida. Embora eu tenha começado ela errada em 2019, mas eu consegui colocar ela no eixo em 2020. Em 2019, eu me encontrava totalmente debilitado por conta da esclerose múltipla, pesava 114 quilos, por isso eu não conseguia andar, eu tinha dificuldade de andar, e muita dificuldade. E quando eu conseguia, eu precisava de cadeira de rodas ou do andador. Mas a maior parte do tempo eu ficava na minha cama. Lembrando que durante todo esse período, desse processo de 2012 até 2020, eu nunca deixei de fazer a fisioterapia. Mas eu também escutava o que as outras pessoas tentavam me mostrar, que me deixava para baixo. Eu não observava o que estava escrito na Bíblia Sagrada. E quando eu falava alguma coisa, as pessoas me diziam totalmente ao contrário daquilo que eu acreditava. Eu preferia confiar nas pessoas que estavam à minha volta do que confiar naquilo que Deus propunha ao meu coração. Eu
simplesmente ignorava. Isso, para mim, no meu caso, foi um erro. Quando em 2019 eu contei que no ano de 2020 eu ia conseguir fazer atividades e pesar 65 quilos e eu ia conseguir andar sem ajuda de apoio, e eu contei para pessoas próximas a mim, essas pessoas me disseram que não, falaram não, que não tem como, você tem uma doença que não tem cura. Agora, diferentemente, quando eu contei o mesmo sonho para minha psicóloga, na minha última consulta, em 2019, lá no CAPS, que eu faço tratamento de psicoterapia no CAPS, ela simplesmente falou para mim, olha, você não tem que escutar tudo que os outros falam para você. Você pode ouvir, mas escutar não. Que ela me ensinou que escutar quer dizer guardar. Ouvir, todo mundo ouve. É melhor ouvir. Deu um ditado que diz, é melhor ouvir do que ser surdo. Mas vamos agora biblicamente falar. E no dia 31 de dezembro, eu cheguei, falei, né, estava só meu filho e eu em casa. Eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu pedi tanto a tua ajuda e o Senhor não me ajudou. E eu ouvi Deus dizer para mim assim, talvez você não acredite, mas a fé é um direito de cada um. Deus deu o direito a cada um de crer no que quer. Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano, assim como ele deu para mim, ele deu para você. Mas eu ouvi Deus falar, olha, eu enviei ajuda, você que não escutou. E eu comecei a lembrar de certas coisas que os médicos me diziam, porque eu não tinha melhora, e foi indicado o Josinei fazer tal coisa, não teve bom resultado, vamos mudar para isso, e aquela coisa. E naquele dia na virada do ano, entre 11h59 e meia-noite e 1, eu coloquei para Deus que a partir daquele momento eu ia fazer tudo que os médicos me orientaram a fazer. Foi o que eu comecei a fazer. E a partir do dia 1º de janeiro, às 6 da manhã, eu comecei a tentar me exercitar, eu comecei a melhorar a minha dieta, eu comecei a mudar. Agora eu vou falar biblicamente nisso. Como eu tinha falado desses sonhos para algumas pessoas, eles falaram que não tinha como, porque eu tenho uma doença que não tem cura. É uma doença rara, mas é uma doença séria. Embora não tenha aparência, ela seja uma doença não aparente, mas ela existe. E essa doença me trouxe crises de ansiedade, crises de depressão. E ansiedade e depressão, gente, não tem nada a ver com a falta de Deus. Esses dias eu estive conversando com algumas pessoas e vou dizer para você, olha, a ansiedade, por exemplo, não quer dizer que a pessoa não tem fé. A ansiedade quer dizer que a pessoa tem tanta fé, só que ela não tem paciência de esperar. E a depressão não quer dizer que a pessoa não tem fé. A depressão quer dizer o quê? Que a pessoa está sentindo alguma dor por conta de alguma perca que ela teve no passado. Que hoje eu entendo essa perca não como perca, mas como livramento. Então isso não quer dizer que seja falta de Deus. Isso quer dizer o quê? Que eu não sabia lidar com as situações. Porque a morte existe para todos. A perca existe para todos. De alguma forma nós sempre vamos perder alguma coisa. Nós, para ganharmos dentes novos, nós temos que perder os dentes de leite. E assim na vida. Eu comecei a entender. É a partir desse momento que eu comecei a compreender isso através da palavra de Deus, eu tenho mudado a minha história. E começou como? Primeiro, eu comecei naquela palavra que está ali no livro de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Se ele promete que se clamar ele vai responder, eu preciso acreditar que ele realmente vai responder. Se eu não acreditar, como é que Deus vai fazer alguma coisa se a gente não acreditar que ele existe e pode fazer? A fé é isso. E voltando
ali é o ponto de partida. E eu tive esse sonho, eu vou dizer um sonho de olho aberto, porque um sonho acordado, que eu não estava mais satisfeito da condição e da situação que eu estava vivendo por conta da doença. Eu culpava Deus, culpava a doença, eu culpava todo mundo, mas não assumia a minha parcela de culpa. No dia 31 de dezembro de 2019, eu vi que se eu estava da forma que eu estava, debilitado daquela forma, era porque, mesmo eu pedindo a Deus, porque eu pedi a Deus em 2018, olha, Deus envia profissionais, envia pessoas que possam me ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Isso foi fato. Da mesma forma que quando eu cheguei do hospital lá em Marília e o médico disse que a minha condição de esclerose múltipla tinha mudado de remitente para recorrente para secundária progressiva e que dali para frente a tendência era piorar, ele me falou dessa forma, ia piorar, que eu ia ficar na cadeira de rodas, eu não ia chegar um momento que eu não ia conseguir mais andar e um monte de coisas negativas. E eu acreditei nele isso. Mas quando eu cheguei aqui em Presidente Venceslau, eu liguei para uma médica de Prudente, a que me trouxe o diagnóstico ali do Hospital Regional de Presidente Prudente, e eu falei para ela, ela me disse totalmente diferente. Falou, olha, eu não posso te prometer nada, mas eu vou fazer o possível para ajudar a melhorar. Então foi aí que eu comecei a ver, comecei a analisar o que foi falado no ano de 2018 e todo o ano de 2019, ver o que os médicos me orientaram a fazer e que eu deixei de fazer. Ou seja, eu comecei a buscar a melhora com a ajuda de Deus, mas eu não fazia nada do que era me orientado a fazer. Eu não obedecia uma própria orientação que Deus dava, porque a partir do momento que eu pedi para Deus enviar pessoas para me ajudar, e Ele enviou pessoas, e eu achava que o milagre na minha vida ia ser igual aqueles contos de fadas, o Pirlim Pim Pim, que Deus ia fazer na minha vida igual Ele fez com o cego de Jericó. Mas veja o cego de Jericó, as pessoas tentaram falar para ele, desiste, e ele não, ele continua pedindo. Ou aquele paralítico no tanque de Betesda, que Jesus perguntou, queres ficação? E ele, antes de falar que sim, ele reclamou a situação. Então, eu vivi dessa forma. Eu pensava que o meu milagre ia acontecer igual aquela mulher com fluxo de sangue, que simplesmente chegou lá e falou, não, eu vou tocar no mestre e eu vou ser curada. Mas veja bem, aquela mulher do fluxo de sangue, eu acho que está lá em Marcos 10, se eu não me engano isso aí. O que ela fez? Ela teve a atitude, sabendo que ela poderia morrer apedrejada, porque ela era considerada imunda, ela foi quietinha no meio daquele monte de multidão e tocou, e ela foi curada. E depois ela se apresentou. O cego de Jericó, ele sabia que, ele ouviu dizer, ele era cego, ele ouviu dizer que Jesus poderia curar, ele começou a gritar, pedindo ajuda, clamar, como diz ali o que eu li no livro de Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Ele começou a clamar. E as pessoas falaram, ele não vai te escutar, tem muita gente e tal. Mas ele continuou clamando. E qual é a semelhança entre ele e a mulher com fluxo de sangue? A multidão que apertava, a multidão que estava em volta de Jesus Cristo, a multidão que estava em volta do milagre, que dificultavam ele chegar até o milagre. Uma era o medo de ser apedrejada e o outro era as pessoas torcendo o contrário. Que são duas situações que eu vivo ainda hoje, mas eu tenho aprendido a ficar em silêncio, fazer igual está escrito ali no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, e também igual está escrito no livro de Jeremias 33, eu tenho feito aqui em Mateus 7, né, capítulo 7, versículo 7, que diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, bater-se e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, o que bate se abre. Então,
eu tenho feito isso, só que de uma maneira diferente. Eu tenho feito isso aqui, porque quando ali fala clama a mim, clamar, eu estava procurando no dicionário, a tradução, o significado, ele quer dizer pedir com firmeza. No caso dele, ele precisava gritar, porque ele estava no meio da multidão. Tinha muita gente perto, era barulho, então ele precisava gritar mais alto. O caso da mulher era a firmeza, ela precisava agir com firmeza, porque ninguém poderia notar que ela estava ali, mas ela tinha que tocar no milagre. Então esse foi o sonho dela. Aí, por isso que eu falo, aí onde entra o que eu quero dizer, que está ali no livro de Provérbios, no capítulo 16, certo? Que é o que eu tenho feito ultimamente. Confia no Senhor as tuas obras, ou seja, crê no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos, aquilo que você está pensando, serão estabelecidos. Quando diz isso, quer dizer o quê? Se você confia no Senhor, o que você está pensando vai se concretizar. É o que está dizendo ali no livro de Mateus, no capítulo 7, é o que está dizendo lá no livro de Jeremias, no capítulo 33:3, é a mesma coisa. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é isso. Eu vou mostrar biblicamente o que Deus tem feito na minha vida através de tomar atitudes e agir em vez de ficar sentado esperando. Hoje eu estou andando, hoje eu enxergo não tão bem, mas eu estou enxergando, enquanto pessoas disseram que eu não ia melhorar, que eu ia continuar cego. Outras pessoas disseram que eu não ia voltar a andar normal. E hoje eu ando. E eu agradeço a Deus por isso. Mas por quê? Porque os meus sonhos, os meus projetos, eu depositei em Deus. E Ele tem feito com que os meus pensamentos se tornem realidade. Eu tenho muita coisa para contar sobre isso. Eu tenho muita experiência para contar sobre isso. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero que você entenda. Essa é só uma introdução. E a partir do próximo vídeo, não sei que dia vai ser, se vai ser amanhã, se vai ser hoje ainda ou depois de amanhã, porque depende de vários fatores que eu enfrento dia a dia, desafios que eu enfrento dia a dia. Mas esses desafios que eu enfrento dia a dia, eu vou compartilhar aqui com vocês, mostrando na Bíblia Sagrada que no meu caso, o foco teve que ser aqui, na fé em Deus, para atingir as metas que eu propus lá em 2020. Que até o momento, pelo menos 90% delas eu já realizei. Metas que eu propus em 2020. Metas que foram sonhos que eu tive. E outros que foram vindo conforme a caminhada, fui colocando ali e tenho realizado. E eu tenho fé em Deus, que se Deus quiser, em nome de Jesus, esse ano eu vou realizar, porque eu tenho confiado os meus pensamentos em Deus. E fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tá? E não esqueça, curta, compartilha, comenta. Que isso é muito importante não só para mim, mas para as outras pessoas que estarão vendo o vídeo, que podem talvez estar passando por uma situação semelhante à minha. E como eu disse no vídeo anterior, olha, para vocês entenderem o que eu quero dizer, é ideal que vocês assistam os vídeos anteriores do canal Josinei Almeida em Foco. Tá bom? E é isso aí. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe.